denominados... Doutora, é uma questão de ordem. Desculpa. Se não me engano, esse processo ele vai ser julgado junto com o que eu farei a sustentação oral, que é o segundo? Sim. Eu acho que aí não seria o caso de eu ter a oportunidade de sustentar isso. Doutora, da desembargadora. Sim, tem toda a razão, doutora Roxane. Tá certo. Nos desculpe, porque... Não. Isso acontece, não, foi boa a sua intervenção antes, digamos assim, do começo da leitura de fundamentação do voto da relatora. Perfeito. Então, por favor, a senhora tem a palavra, doutora. Bom, o tempo é curto, quero saudar a todos, que fazia tempo que não os via, né? Agora com a previsão regimental aí da turma específica, a gente acaba não se vendo mais nos julgamentos. Meu colega Alan Bucco já falou um pouco sobre a questão do 282, parágrafo 3º. Eu queria apenas reforçar, né, que se trata de uma interpretação equivocada dada pelos órgãos de trânsito desde o início do Código de Trânsito, quando ele lê de forma isolada esse parágrafo 3º, sem ler os demais artigos do Código de Trânsito e sem ler a Constituição, né? Aquela velha máxima da interpretação sistemática acaba não acontecendo aqui em relação ao parágrafo 3º. Por quê? Porque ele desconsidera o artigo 257, que fala de proprietário e condutor, ele desconsidera também o artigo 282A, recentemente incluído, né, que fala também sobre a necessidade de oferecer ao proprietário e ao condutor autuado, ou seja, em vários momentos do Código de Trânsito ele fala justamente isso, né, o 284, né, que fala sobre pagamento, todos eles dizem que proprietário ou condutor, ou proprietário e condutor, né, quando se fala de infrator, a gente está pensando que não faz sentido não notificar ambos legitimados para exercer o seu direito de defesa. Né? E nos votos que eu encontrei contrários, né, à presunção, à necessidade de se notificar proprietário e condutor, eu vi em alguns deles o apontamento de um precedente do STJ, que é o agravo interno no recurso especial 160.1675 do ministro Gurgel de Faria. Quase todos os votos contrários se baseiam nesse voto, que é de 2019. Eu queria só trazer aqui a informação que recentemente, agora em 2023, né, num PUIL, que é o 3471, ainda que esse PUIL não tenha sido acolhido, ele faz uma explicação sobre esse precedente que foi citado nesses votos. Que o ministro Falcão fala o seguinte: compulsando os autos, verifica-se que de fato a turma recursal adotou compreensão equivocada ao decidir que a mera autuação em flagrante torna desnecessária a notificação da autuação. E aí ele acrescenta: a corte consolidou o entendimento no sentido de que a assinatura do condutor do veículo no auto de infração em virtude de flagrante é que dispensa a expedição da nova notificação para o início do prazo de defesa prévia, ou seja, estamos falando de notificação da autuação. Então temos um precedente, temos uma explicação dentro deste PUIL, justamente para derruir esse apontamento, né, esse precedente do STJ a respeito da necessidade de suposta notificação do proprietário. Eu incluiria também aqui o RESP 193.0923 de 2021 do ministro Benedito Gonçalves, que também fala, né, tratando-se de infração de trânsito de responsabilidade exclusiva do condutor do veículo, deve ser notificado da imposição de penalidade a fim de que seja oportunizada a apresentação de recurso, não bastando a cientificação do proprietário do automóvel. Ou seja, o STJ já se debruçou sobre essa matéria e qualquer decisão contrária sobre isso estaria só inchando cada vez mais, né, o Poder Judiciário de outras ações que não haveria necessidade de se ter. Então, partimos então para a segunda premissa, que é a questão do próprio IUJ aqui que estamos tratando, que é o parentesco, né? A pergunta é, tenho que notificar o parente do proprietário quando, né, ele for... Claro, se a gente partir do pressuposto que eu preciso notificar proprietário e condutor, né, a pergunta é desnecessário notificar o condutor quando ele for parente do proprietário? E aqui eu vou colocar algumas pulgas, né, atrás das orelhas de vossas excelências. Qual é o grau de parentesco que eu vou aceitar? Cunhado também é parente? O Brizola dizia lá atrás que cunhado não é parente, quando ele teve a candidatura dele negada lá à presidência, né? E quando o grau de parentesco ele é interrompido? Quando há uma separação, quando há briga entre pai e filhos, aí nós vamos transformar esse processo que não corre em sigilo
num show lá da Márcia Goldschmidt lá. Ou seja, eu vou trazer questões dizendo que, mas eu briguei com meu pai, eu me separei do meu marido, e por isso não houve notificação, né? A gente precisa pensar sobre essas questões. Outra, e se o proprietário parente for notificado por um edital, nós vamos considerar que esse condutor também foi notificado? Ou seja, eu tenho uma presunção de que o proprietário foi notificado e aí eu presumo que o condutor também foi notificado porque houve uma publicação em edital no nome de uma terceira pessoa. Mais um minuto, doutora. Por fim, eu desafio Vossas Excelências a apontar na lei onde que está escrito que um proprietário tem obrigação de notificar o condutor. Não há na lei. Não há em qualquer parte da legislação algo que obrigue o cidadão a fazer isso. Então, assim, por todas essas razões, Vossas Excelências precisam uniformizar esse procedimento. E aqui, né, o suscitante faz uma sugestão de enunciado, que seria uma junção da súmula 312, né, e do parágrafo 5º do artigo 3º da resolução 619, para explicitar. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da penalidade decorrentes da infração, tanto para o proprietário como para o condutor infrator. O auto de infração de trânsito valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo, desde que conste a data do término para apresentação de defesa prévia nos termos do artigo 281-A do CTB. Era o que tinha para considerações e aguardo ansiosamente o voto.